o caminho estreito. Graças a Deus. Vamos nos colocarmos em pé para recebermos o pastor Paulo Nogueira, do Rio de Janeiro. Ele estará nos trazendo. Opa, meu vice-presidente chegou. Então, aqui está o teu diácono. Glória a Deus. Eu vos saúdo no amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Podeis assentar-vos. É motivo de grande alegria estar mais uma vez aqui para ministrarmos a poderosa palavra de Deus. Reconheço que estou mais uma vez colhendo onde não plantei, mas é a misericórdia de Deus. E agradeço a Deus, ao pastor Zé Wellington Pai, que há 26 anos conversou comigo, nos fez o convite, e essa porta abriu, não se fechou mais, né? Ali em Belo Horizonte, né? Através do saudoso pastor Antônio Gilberto. Interessante, pastor Antônio Gilberto foi uma ponte, uma aproximação com o pastor Zé Wellington Pai. Agradeço ao pastor José Wellington Júnior, que sempre nos recebe com carinho, e isso nos ajuda muito, né? Ele vem e nos recebe com alegria, e a gente fica mais feliz ainda, aumenta a nossa fé. Só que pregar perto dele também não é fácil não. Pensei que ele ia ficar lá resolvendo as coisas, mas aqui só Jesus. Então ora por mim, pastor. Amém. Tem que ouvir a palavra, gosta de Bíblia, é isso mesmo. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Trago aqui um abraço do nosso pastor presidente, Adilson Henrique dos Santos, ali da Assembleia de Deus de Jardim Nogueira, São Gonçalo. O nosso pastor, atualmente, ele é o vice-presidente da SEADA. Seu amigo, né? Isso, Adilson Henrique, né? Dos Santos. E o nosso presidente é o pastor Marinho, né? Pastor Marinho. Um abraço aqui, eles são os presidentes da convenção. E eu moro no Rio porque na época a Marinha me mandou para o Rio, era fuzileiro. E conheci uma mulata lá, né? E ganhei ela para Jesus. Eu falei, Senhor, completa a obra, né? Aí ganhei para mim também, né? Estou errado não, né? Ganhei para Jesus, né? Acho que ela já estava de olho em mim, eu estava completo, cabeludo, né? Mas o amor continua o mesmo, né? Já sou pai, já sou avô. Tem uma netinha de 6 anos chamada Radassa, né? A nossa alegria, filha da minha filha, né? Radassa. Radassa é um nome hebraico, né? Esté é um nome babilônico, mas todos dois são de Bíblia, né? Todos os dois são de Bíblia. Ali foi uma estratégia de Mardoqueu. Foi Mardoqueu, não foi? Que era o primo dela, Mardoqueu, né? Ele falou, olha Radassa, você vai passar pelo concurso aí de rainha, mas se você falar teu nome Radassa, a gente está como se tivesse como escravo aqui, está apertado para a gente. Então você muda teu nome, você fala que é Esté, que é babilônica, aí vai te ajudar a ganhar. Aí Deus estava no negócio, ela ganhou, né, pastor? Aleluia. Aí ela teve que mudar para Esté, que era o nome babilônico, né? Foi uma estratégia de Mardoqueu, mas Deus estava nessa estratégia, né? E Deus usou ela para salvar o povo judeu ali, né? De Amã, né? Amã. História muito linda. Irmãos, alguns irmãos têm me perguntado, pastor, qual o material que você tem novo? Você está com material aí? Depois eu vou apresentar, com a permissão do pastor Wellington Júnior, alguns materiais, tá? Alguns que nós já ministramos aqui, como curiosidade da Bíblia, né? Aqui nós ministramos essa apostila em 2017 e 2018, né? 21 curiosidades que vão impactar seu entendimento em relação à Bíblia. Onde a capa aqui tem celular digital, tornozeleira eletrônica, avião caça, míssil balístico, Triângulo das Bermudas. Eu falo sobre a ideologia de gênero à luz da Bíblia e tantas outras coisas. Quer dizer, algo tão atual e a Bíblia já falava, né? Teve um pastor aí que falou que a Bíblia está desatualizada e tem que atualizá-la. Isso é um perigo falar isso. Um pecado gravíssimo. Para mim é uma blasfêmia. Ele está chamando Jesus de mentiroso. Isso é muito grave, pastor. Dizer que a Bíblia está desatualizada
Por que ele está chamando Jesus de mentiroso? Porque Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas o quê? As minhas palavras não passarão, então nunca vai passar, aleluia. Glória a Deus, isso é um perigo. Se esse homem cita isso, porque estava com problema de cabeça, um ateu citando isso teria perdão, uma pessoa que não conhece Jesus teria perdão falando isso. Ou digamos que vinha essa idade, 100 anos, ele teve um problema na mente, perdeu a mente, mas ele citou em sã consciência. Pastor, por que você está falando que se fosse um incrédulo que falasse isso, um ateu teria perdão, que falasse que a Bíblia está desatualizada, teria perdão? Porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas ele falou em sã consciência. Então, pastor, é uma situação muito difícil. Muito difícil. Falou em sã consciência sendo teólogo, né? Então, isso é apostasia que a Bíblia fala que ia haver, né, nos últimos dias. Irmãos, hoje o tema é... Hoje nós vamos dar um tema. Hoje o tema é Rússia, Gog, terra de Magog. Ezequiel 38. Rússia, Gog, terra de Magog. Esse é o tema. Rússia, Gog, terra de Magog. Capítulo 38. Pastor Jessé, capítulo 38 de Ezequiel, verso 2, verso 1, 2 e 3. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe, chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe, chefe de Meseque e de Tubal. Irmãos, o livro de Ezequiel é um livro profético, e tem dezenas de anos que eu venho estudando esse livro. Apocalipse já tem 40, comecei a estudar com 17 anos, quando eu estava me formando no Corpo Fuzileiro Naval, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Deus mandou estudar Apocalipse e me aprofundar no 666. E depois a gente veio estudando os outros livros escatológicos. E Ezequiel é um dos livros escatológicos. Isaías. Tem os menores profetas, que também muitos são escatológicos. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Ageu, Sofonias, Zacarias, Malaquias. Também são livros escatológicos. Mas há 2.640 anos aproximadamente, Deus usa Ezequiel em muitos mistérios. Em um dos mistérios ele fala sobre Gog, terra de Magog. E o mais interessante é que no capítulo 38, ele já começa falando 3 vezes contra Gog. E ele diz o seguinte: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal. Mas no verso 2, ele fala: filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog. Algumas Bíblias, algumas versões, esses dias eu estava ministrando num desafio jovem, Esquadrão da Vida, ali em Sambaitiba, onde eu já ministro há mais de 20 anos para jovens, pessoas viciadas em drogas. E ele tinha a versão que falava príncipe-chefe de Ros. Algumas versões falam Ros. E ele fala não só 3 vezes, mas Deus fala 5 vezes contra Gog, terra de Magog. Aqui nós vemos: dirige o teu rosto contra Gog, uma vez. Aí no final do versículo fala, depois da palavra Tubal, e profetiza contra ele. Aí novamente, assim diz o Senhor: eis que eu sou contra ti. 3 vezes ele fala contra Gog aqui. 3 vezes.
E muitos estudiosos têm um pensamento que Gog é Rússia. Pastor Serafim, ele não falou especificamente sobre isso, mas eu notei quando ele ministrou, ele falou no final sobre a Rússia, Turquia. E ele falou assim, não dá tempo de eu falar, mas vocês verificam melhor os capítulos 38 e 39 de Ezequiel, que fala sobre a Rússia, Turquia, Gog. E ele não sabia, mas eu já tinha trazido lá de Minas Gerais esse estudo sobre Gog e Magog, mas o Espírito Santo sabia. E justamente os capítulos 38 e 39 que nós vamos falar. Tá, irmãos? Que eu não estou vindo de casa, eu estou vindo de Minas Gerais. Eu estava pregando na região de Manhuaçu, o senhor conhece também aquela região. Manhuaçu, depois é antes de Caratinga. E pregamos ali no congresso de senhoras, né, no círculo de oração, que completou 42 anos. Ali não foram mensagens escatológicas, a gente pregou de acordo com o tema, que o tema era adoração e oração em ação. E o fogo desceu para a glória de Deus, aleluia. Houve até reconciliação para a glória de Deus, né? Ali na região de Manhuaçu, pastor Carlito ali em Luisburgo. E eu estou vindo direto para cá, e hoje eu vou, à meia-noite eu já devo descer, porque tem que votar, né, irmãos? E tem que votar bem, né? Porque só Jesus, né? Há 4 anos o nosso país passou um perigo, e mais uma vez está num perigo, mas a gente crê na misericórdia de Deus, aleluia. A gente conta com a misericórdia de Deus. Então, o que acontece? Aqui ele fala 3 vezes contra a Rússia. 3 vezes. Eis que eu sou contra ti, ó Gog. Aí você me perguntaria, mas pastor, por que você acha que é a Rússia? Porque ela fala, Ezequiel fala sobre uma nação vinda do norte. Se fosse hoje, o Senhor estava falando assim, ó, eis que eu sou contra ti, ó presidente da Rússia, príncipe-chefe de Moscou e Tobolsk. A Bíblia fala Mesec e Tubal. Tubal hoje é Tobolsk, que é uma das principais cidades da Rússia, à direita de Moscou. Então, aqui ele fala sobre a Confederação Russa. No versículo 5, ele fala, persa, etíopes, os de Put, e todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, casa de Togarma, das bandas do norte, e as suas tropas, muitos povos contigo. Esses aqui são países antissemitas, que são mantidos, tá, por armamento, vindo da Rússia. Put, a Líbia, Gomer, a Alemanha. Mas pastor, a Alemanha está tranquila, eu sei, está tranquilo. Nós temos até 2 igrejas lá na Alemanha. Nosso campo lá, São Gonçalo, tem 2 igrejas na Alemanha. Mas parece que não foi esquecido o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler mandou matar 6 milhões de judeus na Alemanha. E Hitler foi uma das bestas. Se você olhar na Bíblia, todo homem que perseguia o povo de Deus, o 666 passava na vida dele. Você vê que Golias tem 6 letras, a sua lança tinha 600 ciclos, e ele tinha 6 côvados e 1 palmo, da 666. Nabucodonosor fez uma estátua que tinha, pastor Zé Wellington, 60 côvados de altura, 6 de largura, e a Bíblia cita 6 instrumentos que ele mandou tocar para a adoração daquela estátua. Aquela estátua era o antítipo do anticristo. E você vê que Hitler provocou 6 anos de guerra, mandou matar 6 milhões de judeus, e ele tinha um título, Hitler Führer, alemão. Führer, na nossa língua é guia. Hitler ser letra, Führer ser letra, alemão ser letra, 666. Esse número prejudicou até Salomão.
todo ano ele recebia 666 talentos de ouro de imposto, né? E Salomão, foram 3 F que derrubou Salomão. Primeiro foi fama, depois foi fortuna, e o terceiro F foi fêmeas, porque diz a Bíblia que as mulheres perverteu a sua cabeça. E o C e o F é a 6ª letra do alfabeto, da 666. Mas nessa 76ª escola bíblica está operando o poder do 777, o Pai a criação, o Filho a salvação e o Espírito Santo que revela esse segredo. Porque eu entendo na Bíblia e já veio na revista da escola dominical que 7 é número de perfeição. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. A glória é de Deus, mas a alegria é nossa. Aleluia. Então o Senhor aqui fala 5 vezes contra a Rússia. Pastor, aonde é que está novamente as outras 2 vezes? Pastor Jacé, 39, verso 1. 39, verso 1. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe, chefe de Meseque e de Tubal. Completou as 5 vezes, amém? Deu para anotar aí? Deu para anotar 5 vezes. Irmão, olha aqui para mim. Deus está por aqui com a Rússia. Quando acontecer essa guerra de Gog e Magog, que depois pode se estender para a guerra do Armagedon, porque essa é local, a do Armagedon é mundial, diz a Bíblia que Deus vai ficar pelos seus narizes com a Rússia. A sua indignação subirá aos seus narizes. Pastor Jessé, 38, verso 18. Ezequiel. Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes. Está na Bíblia, não está? Meus narizes. Mas por quê, pastor? Eu também me perguntei, Senhor, mas por quê? Aí o Senhor mandou eu estudar. Porque para o Espírito Santo revelar, você tem que estudar a Bíblia. Aí ele faz lembrar o que você estudou. Aleluia. Tem pessoas que ele quer ensinar, mas não gosta de aprender. Eu sempre gostei de escola dominical, sempre gostei de aprender. Para ensinar, eu tenho que aprender primeiro. E eu fui me aprofundar e estudar a história geral, tanto a história antiga como a moderna. A Rússia sempre armou países para atacar Israel. A Rússia não ataca direto Israel porque teme a águia. O urso teme um pouco a águia, que é os Estados Unidos. Mas a Rússia sempre armou países para atacar Israel. Irã, Iraque. Esse ano eu vi uma reportagem que a Turquia e o Irã firmou um compromisso com a Rússia. Há uns 3 anos eu gravei um vídeo no meu canal no YouTube, Pastor Paulo Nogueira Apocalipse. Se você quiser nossos contatos, nos siga no guiasemear.com, ali tem todos os nossos contatos, tem o nosso canal, nosso telefone. Guiasemear.com é um site evangélico. E eu falava que a Rússia, o exército da Rússia ia fazer um acordo com o exército da China. Esse ano eu vi pela internet esse acordo, também pela Folha de São Paulo eu li, e também pelo jornal lá no Rio de Janeiro. Esse acordo. Aí eu mostro novamente o que eu falei há uns 3 anos, tem a data embaixo no YouTube, e a confirmação dessa reportagem nesse ano. Quando Saddam Hussein atacou Israel, ele usou mísseis Scud na Guerra do Golfo, na década de 90, eu me lembro. Ele atacou Israel e jogou vários mísseis
E ali no deserto, os Estados Unidos colocou uma base de antimísseis e interceptava os mísseis Scud com mísseis Patriot. Interessante que houve um pré-cumprimento do que está em Apocalipse 12. Alguns dizem que aquela mulher do Apocalipse 12 é Maria. Outros dizem que a mulher é a igreja. Eu não sou o dono da verdade, mas eu creio que aquela mulher é Israel. Mas por que, pastor, não é Maria? Porque Maria já está no paraíso, não vai mais descer. Não pode ser a igreja, porque no capítulo 12, a noiva já subiu, já subiu, já subiu, já subiu, já foi arrebatada. Aleluia! É só você seguir a divisão do Apocalipse. Capítulo 1, Cristo glorificado. Capítulo 2, carta às 7 igrejas da Ásia. Capítulo 4, arrebatamento, a igreja sobe. Capítulo 5, boda do Cordeiro. Capítulo 6 ao 9, primeira parte da grande tribulação, falsa parte do anticristo. Capítulo 10 ao 18, segunda parte da grande tribulação, onde a coisa vai apertar muito e vai ter a guerra do Armagedon, que será mundial. Capítulo 19, segunda vinda de Cristo em glória. Todo olho verá, mas primeiro ele virá para a igreja e depois ele virá com a igreja. Capítulo 20, milênio e juízo final. Capítulo 21 e 22, eternidade, que a teologia sistemática chama de perfeito estado eterno. Então no capítulo 4 a noiva já subiu. No capítulo 12 já é grande tribulação. É só você ler Apocalipse 12, 12. Alegrai-vos ao céu e vós que neles habitai, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então alegrai-vos ao céu e vós que neles habitai. Aí o Senhor está falando com a noiva que já foi para o céu, e Satanás vai descer, porque ele só vai descer depois que a igreja subir. O que está impedindo o total movimento dele aqui na terra é o Espírito Santo e a noiva. E o Espírito Santo e a noiva diz: ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Aí fala que o dragão vermelho perseguiu a mulher. Era Estados Unidos, China e Japão em tecnologia. Perdão, era Estados Unidos, Japão e China. Hoje é Estados Unidos, China e Japão. A China ultrapassou o Japão. Qualquer lugar tem coisas da China. Tudo que a gente compra, celular, bateria de celular, comprei um Wi-Fi, made in China, tudo vem da China. Mas não é pecado usar não, a igreja vai subir, vai ficar tudo aí, não se preocupe não. Microfone, às vezes vem da China. Se preocupe não. Mas eu creio que essa mulher não é a igreja, eu creio que é Israel. Por quê, pastor? Porque fala que a mulher está grávida para ter um filho. Quando uma mulher está grávida, ela fala que está esperando um filho, irmão. Até hoje Israel está grávido. Até hoje eles estão esperando o Messias. Mas para a noiva, para a igreja, ele já veio, ele já veio, ele já veio. Por isso nós estamos aqui nessa 76ª escola bíblica, glorificando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! Eles estão cegos para essa verdade. Então ele já veio. Aí fala que foi perseguido por um dragão. Dragão representa o diabo, mas o dragão é vermelho. E vocês sabem que a China também é vermelha. E o símbolo da China é dragão. E diz que no deserto a mulher recebeu uma ajuda da terra, 2 asas da grande águia. Qual é o país que mais defende Israel? Os Estados Unidos. E qual é o símbolo dos Estados Unidos? A águia. Mas no final dos 7 anos de tribulação, a maior defesa de Israel não será a águia, não será os Estados Unidos, será Jesus e a noiva. Será Jesus e a noiva, será Jesus e a noiva. Ele vai estar vindo, aleluia. Jesus falou: convém que eu vá, e até que vós vão dizer: bendito que veio em nome do Senhor. É aí que Israel, que já os ossos já se levantaram, já criou carne, já criou tendões, já criou músculo. Falta Israel criar uma coisa. O que é, pastor? Receber o Espírito. Pastor, quando é que eles vão receber o Espírito? Quando é que eles vão ser espiritual? Quando Jesus voltar com a igreja e todo olho verá, e todo olho verá, e todo olho verá, e todo olho verá. De campo, de pro, de campo, de raça. Eu creio porque está na Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Então, irmãos,
que acontece? Essa mulher, eu creio que é Israel. Mas voltando à Rússia, aqui está a Confederação Rússia. São países que a Rússia guarda. Saddam Hussein, quando atacou Israel, o Bush filho, porque teve o Bush pai, que foi presidente dos Estados Unidos, teve o Bush filho, mandou um recado para Vladimir Putin na época, e falou: vocês parem de estar armando o país para atacar Israel. E ele mentiu dizendo que ele não fazia isso, mas faz, porque a Bíblia mostra. Eu vou ler agora, o que vale é o que está escrito. E vinha aqueles mísseis Scud para destruir Israel, e os mísseis patrióticos dos Estados Unidos, no deserto, houve um pré-cumprimento aí do Apocalipse 12, um pré-cumprimento, interceptava aqueles mísseis. Olha o que diz aqui, pastor Jessé, capítulo 38, verso 6 e verso 7, faz favor, lê aí para nós. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togama, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te tu e todas as tuas transgressões que se reuniram a ti, e serve-lhe tu de guarda. Isso, congregações. Prepara-te sim, dispõe e tu todas as tuas congregações. Isso, que são tropas aliadas, né? Que se reuniram a ti, e serve-lhe tu de guarda. Então a Rússia guarda esses países antissemitas para atacar Israel. Pastor, como é que você sabe que é a Rússia? Porque é um país, a Bíblia mostra, vindo do norte. Interessante que Togarma é Turquia, fica ao norte. E se você pegar o mapa mundi e localizar Israel na base geográfica, e Moscou, e pegar uma régua, é uma régua certinha. Aqui está Moscou e aqui está Jerusalém, capital de Israel, vinda do norte. Uma vez chegaram para mim, pastor Wellington Júnior: pastor, a Bíblia fala isso, que o mal vem do norte, ó. O mal vem do Ceará, da tua terra. Não, de lá vem coisa boa, rapaz. O pastor Zé Wellington, ele é nordeste, e ali é nordeste, não é norte, é nordeste. Isso é o que eu falei para ele, mas ali é nordeste, não é nem norte. Irmão, quando a Bíblia fala norte, sul, leste e oeste, você tem que olhar para Israel. Irmão, nem existia mapa mundi. E a Bíblia já falava, vou localizar aqui, eu sei que é pequenininho, acabei de ver Israel. Olha onde é que está Israel. Ele fica no centro das nações. Pequenininho, eu sei que não dá para ler, eu só trouxe só para os irmãos terem uma ideia. Fica no centro das nações. Nem existia mapa mundi há 2.640 anos, há quase 2.700, a Bíblia já falava sobre a localização de Israel no mapa mundi. Pastor Jessé, leia aí para mim, capítulo 38, verso 12. Isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas, que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões, e habita no meio da terra. No meio da terra. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Está no meio das nações aqui, ó. Pelo menos no mapa geográfico, coloca no meio das nações Israel. E aqui fala no meio da terra. É geografia bíblica, né? Agora interessante que eles estão atacando a Ucrânia. A Ucrânia já estava em repouso há mais de 10 anos, parece que quase 20 anos. Com igrejas evangélicas lá também. Mas antes deles atacar a Ucrânia, eles atacaram a Chechênia. Eu sei que é pequena reportagem, mas eu tenho aqui
um ataque da Rússia contra a Chechênia, e diz assim: os russos seguem avançando na Chechênia, e com isso mais de 150 mil habitantes dessa república caucasiana, temendo novos bombardeios, estão se refugiando nas montanhas. Isso aqui já aconteceu há alguns anos. Para trás ficam só os mortos, cujos corpos enfileirados nas ruas. Esta anciã examina procurando entre eles algum parente seu. Quer dizer, a Chechênia estava em repouso, Lituânia, e agora a Ucrânia estava há mais de 10 anos em repouso, porque eles querem viver com mais liberdade, uma democracia, e os russos, Vladimir Putin, presidente da Rússia, não quer que isso aconteça e está tentando destruir. Então, o que está acontecendo? Os países do mundo todo estão contra o Reino Unido, Estados Unidos, os países orientais, estão colocando sanções econômicas, e eles estão quebrando. Então, através dessa quebradeira, é muito provável que eles vão querer tomar algum despojo em Israel. Pastor Serafim falou aqui sobre isso, sobre poços famosos que tem ali em Israel, de gás. Ele comentou, eu estava aqui na hora de gás, Mar Morto, dizem que tem muita riqueza ali, nióbio e outras coisas mais. Então é muito provável que nós já estamos em direção a essa guerra, guerra de Gog. Ela pode acontecer imediatamente antes ou imediatamente após o arrebatamento. Eu não dou data, irmão, porque a Bíblia não fala data. Jesus não deixou a data, mas Ele deixou os sinais, e todos os sinais da sua vinda estão aí. Aleluia! Glória a Deus. Todos os sinais da sua vinda estão aí. Então, o que acontece? Eles estão ali atacando países que estão em repouso, como a Ucrânia. Pastor Jessé, o que eu acabei de falar está escrito aqui também, capítulo 38, versículo 11, de Ezequiel. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não moradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolhos nas portas. Amém? Olha aí, estão em repouso. Está escrito, irmão. Está escrito, ministério. Estão em repouso. Eles não querem deixar em repouso. Olha aí. Então, nós vemos se cumprindo de forma tremenda. Interessante que os Estados Unidos estão contra o Reino Unido. E vocês sabem que o Reino Unido, ele engloba 4 países: a Inglaterra, a Escócia, os países de Gales e a Irlândia. E o mais interessante é que o leão são símbolos do país do Reino Unido. Eles também são utilizados no brasão de armas do Canadá. Eu me lembro que eu tinha um paletó jeans, que tinha um brasão aqui com 3 leões, que era símbolo da Inglaterra. E 3 leões também representam as armas da Inglaterra. São leões desenhados parecidos com aquele leão que tem no Peugeot. Não tem um carro Peugeot, um leão desenhado, né? Meu filho tem um Peugeot, então tem aquele leão desenhado, não é? Parecido. Até isso a Bíblia falava. E olha que o Reino Unido está contra também dessa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Até isso a Bíblia falava. Vamos ver aqui, capítulo 38, versículo 13. Pastor Jessé, o homem que tem a voz de anjo. Vamos lá, meu irmão. Sabá e Dedã, e os mercadores de Tarsis e todos os seus leãozinhos, olha aí, te dirão: vem tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo? Olha aí, está bem claro isso aí, né? Pastor, como é que você sabe que esse ataque será contra Israel? Porque fala no capítulo 39, verso 4. Leia aí para mim, pastor. 39, verso 4, pastor Jessé. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas. Olha aí. Pode ler. E os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa,
e os animais do campo te darei por pasto. Olha aí. Cairão aonde? Nos montes de Israel. É isso? Nos montes de Israel. Está bem claro isso aí. Não é? Cairão nos montes de Israel. Esse ano já houve um ataque violento de um primeiro-ministro, uma grande autoridade da Rússia contra Israel, acusando Israel, dizendo, sabe o quê? Que Hitler era israelita. Mentira. Vocês viram essa reportagem? Eu vi. Tá aí, ó, confirmou. O pastor viu. Olha aí. Dizendo que foi Israel que arrumou Hitler para fazer aquele holocausto, aquela coisa, porque Hitler é israelita. Mentira, irmão. Eles vivem mentindo. Aí parece que Vladimir Putin tentou se explicar, mas aí já tinha acontecido, certo? Então, o que acontece? Aí fala tu e todos os teus leãozinhos, fala de leão, símbolo dos países do Reino Unido, que também está contra essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Interessante isso aí. A Bíblia fala minuciosamente sobre tudo isso. E eu vou falar algo para vocês. Assim como Deus já usou pedra de saraiva para matar tropas que lutavam contra Israel no Velho Testamento, isso vai acontecer nessa guerra. Já existe no espaço, olha o que eu vou falar agora, já existe no espaço, tá? Um montão de pedras que Deus reservou há milênios para essa guerra e para o Armagedon. Essas pedras já estão no espaço. E são pedras de saraiva. Geralmente alguns estudiosos dizem que pedra de saraiva tem 45 quilos. São pedras de granizo. Uma coisa eu estou vendo, antigamente as pedras de granizo, aquelas pedrinhas de gelo, né? Lá no Rio, eu via caindo, tamanho de bola de gude. No Ceará chama bila, no Rio chama bola de gude. Aí depois eu via aquelas pedras caindo, tamanho de bola de ping-pong. Recentemente caiu tamanho de laranja. Foi ou não foi? Foi ou não foi? As pedras estão aumentando ou não estão? Na grande tribulação e também nessa guerra de Gog e Magog, quando eles for atacar Israel, Deus vai dar uma saraivada de pedra de 45 quilos. Não tem cabeça que vá aguentar uma pedra dessa vindo do céu, meu irmão. Só a igreja que não vai estar aí, já subiu. Pensou, meu irmão? Quando chove uma chuva de granizo, já quebra vidro de carro, já faz um estrago. Imagine pedra de 45 quilos, irmão. Pastor, agora eu quero ver onde é que essas pedras... Você falou que essas pedras já estão reservadas para essa guerra? Sim, irmão. Já estão reservadas. Tá? Mas está onde, pastor? Vamos lá, né? Deixa eu ver aqui. Está em Jó. Tá, irmão? Está em Jó. Vamos lá. Está em Apocalipse. Também. Jó 38, 22 e 23. Leia para mim, pastor Jessé. Faz favor, meu irmão. Jó 38. Que eu retenho até ao tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Pastor, capítulo 38 de Jó, verso 26, né? Verso 22 e 23. É o que eu li. 22, 23? 22 e 23. Ou entraste tu até os tesouros da neve e viste os tesouros da saraiva? Continua. Que eu retenho até o tempo da angústia e até o dia da peleja e da guerra? Amém? Vocês podem dar glória a Deus por isso, irmão? Diga para o decampo, de para o decampo e derras. Há 4.000 anos Deus mostra a Jó essas pedras. 4.000 anos.
É por isso que Jó não entendeu quase nada do que ele escreveu. Deus mostra a Jó o dinossauro, que ele chama de Behemoth. Seus ossos são como tubo de bronze. Os maiores dinossauros, de 70 a 80 toneladas, eu tenho reportagem aqui, os seus ossos são ocos, porque a ciência descobriu que se os ossos daqueles grandes dinossauros fossem maciços, eles não tinham força para andar. E a Bíblia fala que eles são como tubo de bronze. E tubo de bronze é algo cilíndrico, oco por dentro. A Bíblia é demais. Jó 40, versos 15 a 23. Então, Jó se tornou um cientista astrônomo, não falei astrólogo, astrônomo e físico. Deus mostra a Jó que o vento tem peso. Quando o homem descobriu que o vento tinha peso, através da bola de futebol, que foi inventada há mais de 1000 anos, e quando enche ela, dá pressão e ela pesa mais, que foi na China, a Bíblia já falava que o vento tinha peso. 7 são os tipos de raio: onda de rádio, micro-onda, luz visível, infravermelho, ultravioleta, raio-x e raio-gama. Cada um desses raios que Deus criou tem uma função, e a função dos raios de onda de radiofrequência é levar a voz de um celular para o outro. Até isso Deus mostrou a Jó. É por isso que Jó falou: eu falei coisas que eu não entendia e que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Quer saber de uma coisa, Senhor? Eu te conhecia só de ouvir, mas com essas maravilhas meus olhos te veem, meus olhos te veem, meus olhos te veem, meus olhos te veem, meus olhos te veem. Se Deus mostrou tudo isso a Jó, imagina o que é que não tem no Apocalipse. Eu estou falando isso, mas eu já mostrei no outro templo, quando eu ministrei sobre Jó, as 7 percas de Jó, do dinossauro ao celular digital. Se fosse heresia, eu não estava pregando aqui hoje. Se eu não ver essa luz aqui, é novidade para nós. Essa luz aqui, que a gente lê a Bíblia de noite, ela vem da água ou do fogo? Vem da água. Os homens pegam o rio, tapa, colocam numa represa, parte daquela água vai para uma tubulação, a força da água gira um dínamo, que junto com o gerador vê essa energia alternada, porque tem a contínua, que é a pilha a bateria, e tem a alternada, que é essa, que é 110 aqui, 220 no Ceará, na minha terra, 220 em Friburgo, 110 em São Gonçalo, onde moro, é alternada. Foi Deus que deu a ideia a Jó. Se não fosse Jó, a gente ia fazer um culto a lamparina, a vela no escuro, nem ia ter microfone aqui, sem fio. Pastor, isso está na Bíblia? Tá, foi Jó que deu a ideia. Olha o que Jó falou: os homens pegam o rio e tapam, esconde a água, depois eles soltam a água e vem a luz. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Pastor, eu quero ver isso na Bíblia, 28:11. Então, vê se não está aí. Há um Deus no céu, qual revela os mistérios. Aleluia. Há mais de 30 anos, irmão, quando eu passei a falar lá no Rio de Janeiro sobre fibra ótica, código de barra, sistema binário do computador, holograma, que vem de holografia, imagem de uma pessoa gerada por computador, falaram que eu estava maluco. Tira esse homem do púlpito, esse homem está maluco. Hoje ele me chama. E tudo eu mostrava em Apocalipse 13. Falei aqui em 96, o pastor Zé Wellington ouviu. Falei sobre holograma, imagem de uma pessoa gerada por computador. Na grande tribulação, depois que a igreja subir, o anticristo será onipresente através de holograma. Ele vai saber quem é a favor, quem é contra ele. Está aí na Bíblia, em Apocalipse 13, você lê tudo isso aí. Mas quando isso estiver acontecendo, a noiva já subiu, a noiva já subiu, a noiva já subiu, a noiva já subiu. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Aleluia! Então tudo isso, irmão, já está acontecendo, porque são sinais que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Tudo isso são sinais. Então Deus fala: eis que eu sou contra ti, ó Gog. E Deus ainda fala: porventura não saberá tu, quando o meu povo habitar em segurança? Já foi lido aí? Mas nós vamos para Ezequiel novamente. Ezequiel capítulo 38, verso 14. Pode ler, pastor. Portanto profetiza ao filho do homem e dize: Agog, assim diz o Senhor Jeová: não o saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança? Olha aí.
Pastor, quando é que aconteceu isso aqui, que Israel passou a habitar com segurança? 14 de maio de 1948. Eu tenho aqui, nessa apostila Israel, relógio profeta de Deus, de Abraão a Osama Bin Laden. Até Osama Bin Laden está na Bíblia. Como é que pode isso, gente? Eu mostrei na igreja antiga. Pastor Zé Elito ouviu também. Até Osama Bin Laden está na Bíblia. De Abraão até Osama Bin Laden. Aí eu faço o apanhado, Ismael, Isaac, Jacó, até chegar a Osama Bin Laden. Sabe por que Osama Bin Laden morreu? Porque ele saiu do esconderijo da Bíblia. A Bíblia falava que ele seria homem das cavernas, que ele seria homem como jumento selvagem. Quando ele foi para uma casa-mata, que é um abrigo militar disfarçado de abrigo civil, os Estados Unidos pegou ele, ele reagiu e os Estados Unidos matou ele. Mas a Bíblia fala, a versão atualizada diz que ele seria como um jumento selvagem. E o jumento selvagem vivia na montanha, lá na Ásia, nas cavernas. Onde é que ele vivia escondido? Nas cavernas. Até isso a Bíblia falava do esconderijo dele. Mas pastor, isso aí não é Osama Bin Laden não, é Ismael. Então, meu irmão, Osama Bin Laden, ele é da família saudita Bin Laden. Ele é filho de Ismael. Se cumpriu ou não se cumpriu? Ismael saiu os árabes. Aí eu mostro aqui, primeiro eu mostro aqui o Vale de Ossos Secos, milhares de ossos secos numa vala. Ezequiel teve essa visão, e aqui embaixo está a reunião, as assinaturas aqui, que Israel tinha direito de existir dentro de fronteiras seguras. Aí eu falo aqui, terminada a declaração do Estado de Israel, é profetizada a bênção hebraica. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos manteve vivo, nos preservaste e nos permitiste chegar a este dia. Até Deus perguntou, filho do homem, poderão viver esses ossos? Aí Ezequiel falou, Senhor, tu sabe, hoje esses ossos já viveram. Israel tem quase 8 milhões de povos lá em Israel, já viveram esses ossos, aleluia. Falta criar o espírito. Aleluia, falta só o Espírito. Está aqui, aí eu mostro aqui a reunião. O que acontece? 14 de maio de 1948, o mundo todo, através de jornais, revistas que já tinham TV, soube, e a Rússia também soube, que Israel estava vivendo dentro de fronteiras seguras. Por que nós somos uma das maiores nações do mundo evangélica? São aproximadamente 600 milhões, porque nós estamos comendo dessa bênção, irmão. Porque foi Oswaldo Graça Aranha, um brasileiro, que deu o voto de desempate para que Israel se tornasse Estado. E um só dia Israel se tornou Estado. E hoje nós somos a maior nação pentecostal na face da terra, aleluia. E quem trouxe o Pentecoste aqui para o Brasil foi Daniel Berg Gunavingre, que Deus trouxe, e o fogo continua pegando até hoje, aleluia. Santo é o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Porventura não saberá tu, ó Gog. E naquele dia, irmão, sabe o que vai acontecer? Essas tropas vão cair em Israel. Vai ser tantos homens mortos nessa guerra de Gog e as suas tropas, os países do mundo árabe, que sempre pregam a destruição de Israel, mas tantos que eles serão contabilizados, pela uma tornozeleira eletrônica, que nessa época pode ser uma tornozeleira bem mais sofisticada do que agora, que fica na direção do pé. Esses soldados que vão morrer nesta guerra, eles serão identificados por um sinal no pé, que pode ser um chip, para que contem aqueles que morreram das tropas de Gog. Pastor, até está na Bíblia? Tá. Ezequiel capítulo 39, verso 15, leia para mim, pastor Jacé. Ezequiel 39, 15. E os que passam pela terra a atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará o pé um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Amém? Olha aí, e a tornozeleira fica na direção do pé. Onde a pessoa está, identifica a pessoa, é ou não é? E a Bíblia já falava. Irmão, o que nós vamos ler nos jornais amanhã, já está escrito na Bíblia hoje, aleluia. Santo é o nome do Senhor. É o livro mais moderno. E aí, irmão, essas tropas vão cair tudo em Israel. Pastor, qual o motivo que vai acontecer essa guerra? Capítulo 38, verso 23, e terminou.
capítulo 38, 23. Leia para mim, pastor José, por favor. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Para que o nome de Deus seja engrandecido. Aleluia! Vai ser neste dia que todas as nações do mundo verão que existe Deus em Israel, porque o Salmo 121 diz que Deus é o guarda de Israel e é o guarda da sua igreja. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém! Se quiser saber algo mais, leve eu para a casa de vocês. Posso falar aqui, pastor, material, rapidinho? É rápido, tem 1 minuto ainda. Irmão, nós temos aqui o trabalho, está de R$10, 3, 5 reais, tá. Nós temos também Casal Cristão Vencendo Conflito Diário, tá? É outra área que a gente ministra, já ministramos no Rio, em vários estados, em Pelotas, para casais e família, né? Porque eu já tenho quase 40 anos com a mesma mulher e já deu para aprender alguma coisa. Então, aleluia. Você faz o seguinte: pastor, como é que eu faço para ter os teus contatos? Você nos segue pelo guiasemear.com, guiasemear.com. Ali tem todos os nossos contatos. E nós temos o livro em e-book, está apenas R$15. Você compra, pode imprimir em casa, deixar no seu tablet, no seu celular, pela Hotmart. Tá? O guiasemear.com também fala como você tem que fazer. Microchip, fibra ótica, o código de barra, mistério do Apocalipse. Eu fiz o lançamento desse livro na Igreja Antiga em 2003, numa primeira segunda-feira que eu ministrei para a Confradesp, né, na reunião do ministério. Tá? E vendeu bastante ali na loja da associação. Mistério do Apocalipse, microchip, fibra ótica, código de barra, mistérios do Apocalipse. Que Deus nos abençoe, estamos à disposição. A glória é sempre de Deus, mas a alegria é nossa, a alegria é nossa, a alegria é da igreja. Então nos siga no guiasemear.com. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Guiasemear.com. Amém. Vai orando, porque depois vai ter mais. Graças a Deus. Quantos estão contentes pela aula que acabamos de ouvirmos? Digo amém? Vamos fazer mais uma oração?